Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça. E hoje eu quero gravar esse vídeo para responder uma pergunta. Aliás, eu estou sempre disponível para responder a pergunta de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, basta deixar em qualquer dos vídeos aí um comentário perguntando algo e eu posso ou responder no próprio comentário ou gravar um vídeo para sanar a dúvida, que pode ser de muitos. Então, me perguntaram o que eu entendo, o que eu acho sobre o Santo Sudário. Quem não conhece a história, o Santo Sudário é ensinado que foi o rosto, o pano que cobriu o corpo de Jesus após a sua crucificação, ou seja, ele foi colocado, envolto naquele pano, no chamado Santo Sepulcro. E depois que Jesus ressuscitou, esse pano foi trocado de mãos em mãos por várias pessoas e guardado até o dia de hoje. E ali, naquele pano, mostra-se o rosto de um homem ensanguentado e ficou ali as impressões, ficou marcado ali naquele pano o formato do rosto. Bom, me perguntaram o que eu acho do Santo Sudário. Bom, meus irmãos, como sempre, o Evangelho ele trabalha com outras categorias. Porque se você for ver vídeos aí na internet, o que você vai encontrar? Vão encontrar a resposta sim e a resposta não. Ou seja, não, é falso, por causa disso, por causa daquilo, por causa de datação, por causa de algumas incoerências que a pessoa que está gravando o vídeo por acaso encontre ou ache que tenha, etc. A pessoa não diz, não, é falso, é uma invenção da Igreja Católica, algo que foi forjado por alguém para ganhar dinheiro, etc. Enfim. E aí, já há o outro lado que diz sim, é verdadeiro. E diz, e mostra os estudos científicos, mostra a comprovação, mostra a datação, mostra documentos históricos, etc. E aí a pessoa argumenta em favor, sim, nós temos uma prova que Jesus era assim, que ele morreu, etc. Tudo mais. Mas eu não vou por nenhuma das duas respostas, queridos, porque, primeiro, não me interessa muito, não me acrescenta, não me edifica, não é algo importante para mim, para a minha fé, de modo algum. Isso é bem claro, queridos? Vejam, por exemplo, no Novo Testamento, que conta a história de Jesus e depois a vida dos apóstolos e a pregação deles. Quantas vezes eles usaram o Santo Sudário em suas pregações? Quantas vezes é mencionado o Santo Sudário? Quantas vezes se trabalha com essa ideia do Santo Sudário para comprovar, ou para ensinar, ou para explicar, ou diz, olha, estamos guardando aqui o Santo Sudário porque é uma peça muito importante da história cristã, da nossa fé. Nós precisamos disso para o nosso trabalhar, para o desenvolvimento, para a evangelização, etc. Quantas vezes isso é tratado pelo Novo Testamento, pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos? Bom, se você não sabe a resposta, eu te digo a resposta. A resposta é zero. Não é mencionado, não é tocado nesse assunto, não é usado. Nunca. Nunca, zero. Por quê? Porque isso não é importante, queridos. Simplesmente por causa disso, porque não é importante. A fé cristã é baseada em um fato. Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Isso não depende de comprovações científicas com base material, é uma comprovação com base no testemunho dos apóstolos e dos mais de 500 cristãos que o viram ressurreto e anunciaram isso. Se apegar ou basear a fé em um simples material, ou que seja um conjunto de materiais que fosse, isso é muito perigoso, queridos, porque é muito complicado que a gente baseie a nossa fé em algo assim, porque a ciência vai que no dia seguinte mostre que é falso. Aí a pessoa fica sem chão. A pessoa que estava tão fundamentada a sua experiência religiosa naquele artigo, ela se perde, ela fica totalmente atônita, atordoada. Isso para tudo, queridos. Muitas pessoas têm a sua fé baseada e firmada em seres humanos. Se apega a um determinado líder e aquele líder depois é mostrado que era um hipócrita, que era um falso, que era um mentiroso, que tinha uma vida dupla. Enfim, aí a pessoa perde a fé em Deus.
perde, entre aspas, a fé, porque a fé não foi em Deus, estava sendo um ser humano. Nós temos que ter a nossa fé no firme fundamento, que é Jesus Cristo. Não basear em qualquer coisa que seja, nem em pessoas, nem em materiais. A fé é em Deus. Deus. Deus não precisa de panos, não precisa de nada disso. Deus é Deus. Você crê no amor, você crê na bondade, crê na misericórdia, crê em tudo que Deus nos ensina, crê no testemunho dessas pessoas tão fidedignas que deram a vida para dizer e para comprovar que o testemunho deles era verdadeiro, que eles não estavam inventando uma historinha para ganhar dinheiro, para ganhar poder, tanto é que perderam tudo e perderam a vida. E perdendo a vida dizendo, nós o vimos ressurreto, ele ressuscitou, é verdade. Esse é o testemunho. Isso sim é verdade. Então a nossa fé é baseada em um fato histórico. A morte, a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso independe de haver um pano ou não haver esse pano. Se haver esse pano, que bom, para quem tem alguma curiosidade histórica. Mas a nossa fé não depende disso. E tem que se ter esse cuidado para acabar não cultuando tanto esse material quanto os seres humanos. Porque o nosso culto deve ser dado a Deus. A nossa fé está firmada no autor e consumador da nossa fé. Então, cuidado com esse tipo de coisa, porque isso aí traz muita discussão, muito argumento, muita contrariedade. E na hora de falar da fé, usar isso como argumento é muitas vezes muito perigoso, porque vai gerar só dilemas, só discussões e discussões científicas, quando deveria estar se discutindo sobre a fé, sobre a validade, o bom testemunho. Quando começa a discutir ciência, história, textos perdidos, se houve ou não houve um incêndio, etc., a respeito daquilo, meus irmãos, aí já vai para uma outra direção. Não é nisso que os apóstolos se agarravam, não é nisso que nenhum dos cristãos se agarravam. Por isso não é mencionado no Novo Testamento, nem em todos os primeiros escritos dos cristãos se falava da fé, da experiência real e verdadeira com Deus, com a vivência do Espírito Santo e com todas as virtudes, toda a bondade, todo o amor que Deus derrama em nossos corações. Espero que tenha ficado claro. Cuidado para não se apegar em coisas que não em Deus. Apegue-se a Deus, busque a Deus, porque quem busca de todo o coração vence a se encontrar com Ele. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.